O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Um entupimento na rede de esgoto no cruzamento das ruas Pedro Ferreira e José Bonifácio Malburg, hoje de manhã, provocou mudanças e transtornos no trânsito da região central de Itajaí. Entre as 7h30 e as 9h30 da manhã, parte da rua Pedro Ferreira precisou ser interditada para a realização das obras de reparo e o trânsito teve que ser desviado pela Samuel Oise, que ganhou sentido duplo improvisado, com acesso seguindo pela Felipe Schmidt. Por volta das 8 horas da manhã, o trânsito ficou bastante intenso no local, mas agentes da Codetran permaneceram ali no espaço orientando os motoristas e não houve registros de acidente. Mas, infelizmente, um grave acidente na madrugada de hoje matou 6 turistas e deixou outras 29 pessoas feridas na BR-376, em Tijucas do Sul, quase na divisa com Santa Catarina. O grupo estaria voltando para a cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, depois de uma viagem de compras em São Paulo. As primeiras informações dão conta de que o motorista teria perdido o controle do veículo, batido em uma mureta de proteção e despencado de uma altura de 10 metros, como é possível acompanhar aí na foto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda não foi possível identificar os mortos. Funcionários da empresa de turismo, responsável pela viagem do grupo, seguiram para o Paraná esta madrugada para dar suporte à situação. A empresa deve fornecer a lista de passageiros assim que confirmar as identidades nos hospitais. E os moradores de Navegantes precisam ficar atentos para não ficar sem água nesta terça-feira. O serviço na cidade vai ser paralisado até a 1h da tarde de hoje para manutenção da rede de abastecimento. A interrupção no fornecimento de água vai acontecer nos bairros São Domingos 1, São Paulo, Centro, São Pedro, Meia Praia e Gravatá. Para não ficar sem água, a orientação é economizar. O serviço deve ser restabelecido a partir das 2h da tarde. Para quem mora em países em guerra civil, o fim de ano não é de festa. O desafio de encontrar um lugar seguro para morar é o que mais preocupa principalmente os refugiados. Em uma província ocidental do Sudão, milhões de pessoas estão nessa situação. Quase 2 milhões de pessoas foram deslocadas pelo conflito em Darfur, a província ocidental do Sudão que vive um ressurgimento da violência. A informação é da ONU. Além disso, de acordo com a organização, 1.300.000 pessoas já foram afetadas pela violência ou pela insegurança alimentar. Pelos cálculos das Nações Unidas, 3,2 milhões de sudaneses de Darfur precisam com urgência de ajuda humanitária. A região é palco desde 2003 de violentos confrontos entre o exército e as tribos de um lado e rebeldes do outro. Um acordo de paz foi assinado em 2011 no Catar entre o governo sudanês e os rebeldes da província. Mas o plano foi rejeitado pelas mais importantes facções rebeldes. O governo sudanês parece impotente contra essas tribos que ele mesmo armou para lutar contra os rebeldes que atuam na região há 10 anos, mas que agora disputam entre si terras, água e direitos de exploração de minerais. Segundo a ONU, o conflito já provocou 300.000 mortes. E a Organização das Nações Unidas fez uma previsão sombria sobre a quantidade de refugiados da Síria. Os especialistas acreditam que vai dobrar o número de famílias que vão deixar o país por causa do conflito armado. A ONU advertiu nesta segunda-feira que o número de refugiados sírios no Oriente Médio vai praticamente dobrar no próximo ano e deve alcançar no fim de 2014 a marca de 4,1 milhões de pessoas. Segundo uma estimativa recente da organização, as famílias vão procurar abrigos no Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egito. Atualmente, a ONU calcula em 2,4 milhões o número de refugiados. No início de setembro, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados anunciou que o número de pessoas que deixaram o país superava 2 milhões. O Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou também que outras 9,3 milhões de pessoas vão precisar de ajuda até o fim do próximo ano na Síria, que está sendo devastada por uma guerra civil. A Jordânia é o país que mais recebeu refugiados, no total 716 mil. E a ONU fez um apelo nesta segunda-feira por 6,5 bilhões de dólares para ajudar as vítimas do conflito na Síria no ano que vem. É o maior valor já pedido pela organização por causa de uma única crise.
A Organização das Nações Unidas pediu nesta segunda-feira 6,5 bilhões de dólares para ajudar o número crescente de vítimas da guerra na Síria. O plano é arrecadar um total de 12,9 bilhões para alcançar a todos que pretendemos auxiliar em 2014. Este é o maior valor que já tivemos de pedir no começo de um ano. 6,5 bilhões vão ser destinados aos nossos esforços na Síria e nos países vizinhos. Novamente, este é o maior apelo da história por uma única crise. A ONU alertou que a quantidade de refugiados sírios pode duplicar até o fim de 2013. E chegar a 4,1 milhões de deslocados em países como o Líbano, a Jordânia, a Turquia, o Iraque e o Egito. O número de sírios que fugiram até o momento é estimado em 2,1 milhões. No domingo, barris de explosivos foram lançados contra bairros rebeldes de Alepo. Pelo menos 76 pessoas morreram, entre elas 28 crianças, segundo o balanço de uma ONG. Foi um dos ataques mais sangrentos desde o início do conflito em março de 2011. O Observatório Sírio de Direitos Humanos acusou as forças aéreas do regime de Bashar al-Assad pela ação na antiga capital econômica do país. Os mortos em 18 meses de revolta na Síria passam de 126 mil. Uma conferência internacional de paz para tentar encontrar uma saída para a situação está prevista para janeiro. E o terror atacou o leste do Líbano nesta terça-feira. O alvo foi um reduto do Hezbollah. Um carro-bomba explodiu nesta terça-feira em Esbuba, no leste do Líbano. As autoridades ainda não sabem ao certo o número de vítimas. O objetivo dos terroristas era atingir um reduto de integrantes do movimento xiita Hezbollah. Nos últimos meses, o grupo foi alvo de vários ataques nas áreas que controla na região leste do Líbano, assim como em Beirute. Em 19 de novembro, 2 homens cometeram um atentado suicida contra a embaixada iraniana em Beirute. O ataque deixou 23 mortos. De acordo com analistas, o Hezbollah virou alvo por causa de seu apoio ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad. E você vai ver a seguir Praça Almirante Tamandaré, inaugurada em Balneário Camboriú e agrada moradores e turistas. E você vai ver ainda hoje, compras de Natal movimentam o comércio da região há uma semana da data. Os detalhes em instantes.